Notícias, eventos, tudo o que você precisa saber sobre a PIB Itabuão. Está no ar o TV Comunique. Hoje, o terceiro domingo do mês de agosto, comemoramos o Dia do Jovem Batista. Interceda por nossas vidas. Somos muito gratos pelo carinho de toda a nossa igreja. Quarta-feira, às 19h30, culto online. Fique atento às informações pelos grupos do WhatsApp. Próximo domingo, dia 23 de agosto, teremos Ceia do Senhor em mais um culto memorial. Este momento tão especial acontecerá presencialmente na PIB Itabuão, às 18 horas. Vem aí, Escola Bíblica Missionária para toda a família. Aguardem! Estudos DBD para a próxima semana. Jovens e adultos, os combates no ministério cristão. Colossenses 1 e 2. Adolescentes, a vida em família está acontecendo agora. 1 Timóteo 5 e João 19, de 26 a 27. Programação online da PIB Itabuão. Às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 10 horas, Devocional PIB Kids. Às 11 horas, Devocional para crianças de 10 a 12 anos. E às 19 horas, culto de adoração e louvor dirigido pela Jupib. Irmãos e amigos, não deixem de participar das nossas programações e de usar a sua máscara. Até a próxima! Tchau! Se comparar à esperança viva, tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser. Vergonha desfaz, tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher esse lugar. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Boa noite, igreja. Estamos aqui reunidos mais uma noite, o terceiro domingo do mês de agosto. O culto hoje será feito pelos jovens da nossa igreja. Que saudade nós estamos dos irmãos de poder dar um abraço, mas até aqui tem nos ajudado o Senhor. Vamos orar para iniciar esse culto? Oremos. Soberano Deus, amado e eterno Criador, muito obrigada, Pai, por este momento, pela oportunidade que temos de cultuar o Teu santo nome, Senhor Deus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor até aqui nos tem dado força para caminhar, para nos direcionar, Senhor, em um momento tão difícil que nós temos vivenciado.
Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito aqui. Peço que o Senhor abençoe a pessoa que trará a mensagem essa noite, que o Senhor dê o direcionamento, que a pessoa traga tudo que o Senhor tem para nós, Senhor Deus. Muito obrigada, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que quebra o jugo do meu pecado, tão mais forte é meu amado, o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Que treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto, o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, nos deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto por tudo que fez por mim. Traz a ordem, o Rei da glória, governa o mundo com a sua justiça, és como o sol, sua face brilha, o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a sua cruz levou, deixa sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Ah, que tremenda graça, ah, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, tu deste a sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Chegou o momento mais esperado, o Momento Kids. E para vocês, criançada, matarem a saudade desse momento, eu trouxe meu amigo Beto. Tudo bem, Beto? Tudo bem, Jesse? E você? Tudo bem. Nós vamos orar para abençoar a criançada nessa noite. Vamos orar? Bora! Senhor Jesus, nós te agradecemos, meu Pai,
por cada criança que está assistindo esse momento, Senhor. Que o Senhor possa abençoar o coraçãozinho delas, trazendo um conforto e o entendimento da Tua palavra, meu Pai. Abençoa também o papai e a mamãe de cada um e que a criançada possa ser muito alegre durante essa semana, Pai. Muito obrigada, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Boa noite, irmãos. Muita alegria, um privilégio muito grande estar aqui para a gente pensar juntamente sobre esse tema que foi proposto aqui pelos jovens. Olha que painel lindo. Uma vida com propósito. Espero esclarecer e não confundir. Então, vamos usar para essa mensagem o texto de 1 Pedro 2:9. O texto diz assim: Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do Rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Então, primeiramente, quando a gente pensa em propósito, vamos entender o que é propósito. E eu fui no Google, fui lá no Wikipedia e coloquei lá propósito. E o resultado foi: propósito significa intenção, objetivo. Então vamos entender o objetivo do nosso propósito. Nós fomos criados, como o texto de Pedro diz, nós fomos tirados das trevas para a luz. E Deus espera de nós uma resposta. A Bíblia nos conta a história de diversos personagens que tiveram um propósito específico, uma chamada muito específica de Deus. Vamos listar alguns aqui. Moisés, primeiro. Moisés teve o propósito de libertar o povo do Egito. Sansão também teve um propósito muito específico, libertar o povo dos filisteus. Noé teve um propósito específico também de construir a arca. João Batista teve um propósito específico. João foi o precursor de Jesus, a voz que clamava no deserto. Mas eu te faço a pergunta: e se Deus não fala no teu coração um propósito tão específico quanto esses? Qual será o seu propósito? Tem um texto lá em Atos 16, do versículo 6 ao versículo 10. Eu não vou ler não, irmãos. Mas o texto diz assim: Paulo, ele estava na sua segunda viagem missionária. E Paulo tinha um objetivo, ele queria ir para um lugar. E ele tentou ir para esse lugar, mas a Bíblia diz que o Espírito o impediu de ir. Então, ele tentou ir para outro lugar. E a Bíblia diz que o Espírito Santo o impediu novamente de ir para esse lugar. Então Paulo e seus companheiros de viagem procuraram uma estalagem e foram dormir. E durante a noite, Deus falou com Paulo através de um sonho, dizendo que havia uma pessoa na Macedônia precisando de ajuda. Então Paulo e seus companheiros foram até a Macedônia. O que esse texto nos diz?
sobre uma vida com propósito, nos diz que todos nós temos um propósito, como o texto de Pedro. Fomos tirados das trevas para a maravilhosa luz. E todos nós temos esse propósito de levarmos o Evangelho, anunciar as boas novas. No texto, Paulo, ele não sabia exatamente qual era o propósito de Deus naquele momento. Mas Paulo não parou, ele não cruzou os braços, esperou que o Espírito Santo falasse claramente ao seu ouvido. O ensinamento é que não pare, irmão. Não fique esperando Deus falar, olha, o meu propósito para a sua vida é esse. Nunca deixe a sua vida no acaso. Sempre em movimento, sempre em movimento. E esse movimento não é descoordenado, não é vivendo da forma como eu acho que é certo, ou da forma como você acha que é certa. O texto de Pedro, ele nos diz que nós fomos tirados das trevas com um propósito. E é nesse propósito que eu quero meditar. O propósito de sermos parecidos com Jesus. Precisamos ser a imagem de Cristo para essa geração. Quando me foi proposto esse tema, eu procurei na Bíblia diversos textos que falavam sobre propósito e propósitos. E o que eu percebi, irmãos, é que nós temos o propósito de sermos parecidos com Jesus. Se você não tem na sua vida um chamado específico, mas você pode ter certeza que você tem o propósito de ser parecido com Jesus. E o texto nos diz que fomos tirados das trevas para levar o Evangelho. E qual é esse Evangelho que a gente precisa levar? Qual é esse Evangelho que a gente precisa viver? A Bíblia em Tiago nos diz muito sobre qual o verdadeiro Evangelho. Mas vamos focar aqui em Jesus Cristo. Jesus é o nosso maior exemplo. A palavra cristão, no sentido literal dessa palavra, ela significa pequenos cristos. Então, se tem um propósito, se tem um chamado para a sua vida, é que você viva uma vida que lembre a vida de Jesus Cristo. Então, quando Jesus Cristo nos convida para que nós participemos das suas dores, das suas aflições, o convite de Jesus Cristo é esse, para que nós assumamos uma identidade, uma postura. O mundo está cheio e as pessoas estão cansadas já de ouvir pessoas querendo convertê-las. Ah, eu preciso trazer você para a minha igreja. Ô visitante, você precisa vir para a minha igreja. Você precisa conhecer a minha igreja. Você precisa ser batista. Você precisa. O mundo já está cheio disso. O que está faltando no mundo é pessoas que assumam a sua identidade. E nós temos um risco que não é novo, não é da nossa geração. A Bíblia fala que Deus conversou com Moisés e disse: Moisés, eu quero aparecer para o povo, eu quero conversar com o povo. Então vá lá, diga ao povo que se prepare, porque eu vou me fazer presente no meio deles. E o povo se preparou. E quando Deus se fez presente no meio do povo, através de trovões, de raios, o povo ficou com tanto medo que falou para Moisés, falou: olha só, fale você com Deus, porque senão a gente vai perecer. Então, o povo não entendeu a voz de Deus. E muito tempo se passou, e Jesus veio, Deus encarnado, veio ao mundo, numa linguagem de amor, numa linguagem humana, numa linguagem que foi mais fácil para que a gente o compreendesse. E a vida de Jesus é o grande exemplo, é a grande motivação para a gente. Nós precisamos buscar sermos iguais a Jesus. Se você carrega no seu coração um novo nascimento, se você teve um encontro de fato com Jesus, é impossível que você não traga as marcas de Cristo na sua vida. E o Cristo que eu procuro seguir na minha vida, a imagem de Deus que eu procuro aplicar para a minha vida, não é um Cristo sendo servido, não é um Cristo sendo
bem tratado por todos, por onde quer que ele fosse sendo bem quisto. Não é essa a imagem do Cristo que eu carrego comigo. A imagem do Cristo que eu carrego comigo é um Cristo que morreu na cruz, que se entregou na cruz, que mesmo sendo Deus, ele não quis ter essa prerrogativa de ser tratado diferente. Ele quis estar junto com as pessoas mais desfavorecidas. Ele sofreu dores, perseguições. E quando Cristo nos convida a fazermos parte da cruz dele, é para que nós tenhamos também esse mesmo perfil de estar ao lado das pessoas que passam necessidades, das pessoas que são mais desfavorecidas pela sociedade. Repare o ministério de Jesus. Jesus procurou estar próximo e sombrear aquelas pessoas que eram rejeitadas por todos. Então a nossa vida precisa ser parecida com a vida de Jesus Cristo. Precisamos nos identificar com o Cristo morto na cruz. Jesus ressuscitou ao terceiro dia e está junto ao Pai nos aguardando. Mas Jesus sofreu muito. E as perseguições que Jesus sofreu, por mais que pareça loucura, mas foram perseguições causadas e feitas pelos próprios religiosos da época. Então perceba e aprenda muito com o exemplo de Jesus. Eu tenho aplicado isso na minha vida. O Cristo que me deu o propósito para a minha vida é o Cristo que se fez servo, que morreu na cruz, que se entregou por todos nós. Se você tiver esse amor no coração e esse propósito de ter uma vida parecida com Jesus, com certeza os frutos virão. Você vai impactar aonde quer que você esteja. E pessoas vão perceber a diferença, algo que existe dentro de você. Para encerrar, gostaria de citar o texto de Marcos 16, do versículo 15 ao 16. Marcos 16, do versículo 15 ao 16. Jesus disse assim: vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Aos que crerem será dado o poder de fazer estes milagres: expulsar demônios pelo poder do meu nome e falar novas línguas. E se pegarem em cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Então, meu irmão, se você é como eu, discípulo de Jesus, identificado com o Evangelho, mas não sabe qual é o seu chamado, não identificou um propósito específico para a sua vida, então viva esse Evangelho da forma mais simples e mais verdadeira que você conseguir. Ame a Deus acima de todas as coisas. Ame ao seu próximo como a ti mesmo. E viva. Os sinais que acompanharam o ministério de Jesus vão acompanhar você também no seu ministério. Que Deus nos abençoe. Não posso mais um segundo viver longe do teu imenso amor. Não quero mais me afastar-me de ti. Eu quero sempre te servir. Minhas mãos vou levantar, com meus lábios proclamar. Vou erguer minha voz só pra te adorar. Eu quero viver para ti, sonhar os teus sonhos, morrer para mim. Tua vontade é o que eu mais quero fazer. Pois te conhecer foi o melhor presente que um dia eu ganhei. Viver para ti, sonhar os teus sonhos, morrer para mim. Tua vontade é o que eu mais quero fazer.
presente de Deus para mim, Jesus. Não canso mais um segundo viver longe do teu imenso amor. Não posso mais afastar-me de ti. Eu quero sempre te servir. Minhas mãos vou levantar, com meus lábios proclamar. Vou erguer minha voz só pra te adorar. Eu quero viver para ti, sonhar os teus sonhos, morrer para mim. Tua vontade é o que eu mais quero fazer, pois te conhecer foi o melhor presente que um dia eu ganhei. Viver para ti, sonhar os teus sonhos, morrer para mim. Tua vontade é o que eu mais quero fazer, pois te conhecer foi o melhor presente de Deus para mim, Jesus. Eu quero viver para ti, sonhar os teus sonhos, morrer para mim. Tua vontade é o que eu mais quero fazer, pois te conhecer foi o melhor presente que um dia eu ganhei. Viver para ti, sonhar os teus sonhos, morrer para mim. Tua vontade é o que eu mais quero fazer, pois te conhecer foi o melhor presente de Deus para mim, Jesus. Queridos irmãos, chegamos ao final de mais um culto. Queremos agradecer aqueles que estão nos visitando, né? Assistindo o culto, mesmo que online. Você que não acompanha nenhuma igreja, que não pertence a nenhuma igreja, se quiser continuar conosco, continue com as nossas programações. Agradeço aos irmãos que também estão de casa assistindo esse culto. Que os irmãos tenham uma boa semana, que Deus seja com cada um de vocês. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo culto que o Senhor nos concedeu até aqui. Muito obrigada pela palavra abençoada que o irmão André nos trouxe, Senhor. Que nós possamos, Senhor, identificar qual que é o nosso propósito. E se nós não conseguirmos ouvir a voz do Senhor, que possamos fazer pelo menos aquilo que a Tua palavra nos determina. Levar o Teu Evangelho a toda criatura, Senhor. Muito obrigada, seja conosco nessa semana, nos dê força, Senhor, para continuarmos com as restrições que a pandemia nos trouxe e traga, Senhor, paz aos nossos corações. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pelo que Deus é e pelo que Ele faz por nós. Esse poema de Russell Kelfer resume isso. Você é quem é por uma razão. Você faz parte de um plano complexo. Você é a criação original, preciosa e perfeita, denominada como homem ou mulher de Deus. Você tem essa aparência por uma razão. Nosso Deus não cometeu nenhum erro. Ele o teceu no útero. Você é exatamente o que ele quis fazer. Os pais que você teve foram escolhidos por ele, e a despeito de seus sentimentos, eles foram feitos sob medidas para os planos que Deus tem em mente. E estão aprovados pelo Senhor. Não, aquele trauma que você passou não foi fácil. E Deus chorou por aquilo ter o machucado tanto, mas foi permitido para moldar o seu coração. Para que você crescesse à sua imagem. Você é quem é por uma razão. Você vem sendo moldado pela vara do Senhor. Você é quem é, amado. Porque há um Deus que ama você. Boa noite a todos. Hoje nós estamos aqui para agradecer primeiramente a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas e tudo que Ele tem nos permitido viver junto com os jovens da nossa igreja.
Então, essa palavra também é de agradecimento pela vida de vocês. Nós os amamos muito. É muito gostoso sentir o amor de vocês por nós, pela nossa família. Sentir o quanto vocês confiam na gente, compartilha sonhos, até defeitos às vezes, e isso nos motiva e nos ajuda a querer ser melhores, não para ser melhor que ninguém, mas para agradar ao nosso Deus, que é o único que merece toda a honra e toda a glória. O nosso beijo, nosso abraço de muita saudade de vocês e o nosso muito obrigado. É isso mesmo, pessoal. Nós nos sentimos muito amados por vocês. Nós amamos vocês também de todo o nosso coração. Vocês sabem disso. Esse grupo tem evoluído muito. A evolução de vocês assim tem nos deixado muito alegres, porque a gente sente um amadurecimento espiritual, de fato, nesse grupo, no grupo de jovens da Primeira Igreja Batista em Taboão da Serra. Parabéns pelo trabalho que vocês têm desenvolvido e pelo amor à obra do Senhor e a prática, o exercício de fato de servir ao Senhor. E o Marcelo, no último domingo, falou sobre a questão de ir atrás daquelas pessoas que estão desviadas de repente dos caminhos do Senhor. E o capítulo 5 de Tiago, os 2 últimos versículos, diz assim: Irmãos, se algum dia entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Então que nós possamos olhar para a nossa juventude com esse olhar aqui, que a nossa juventude possa olhar para o mundo com esse olhar aqui, de converter as pessoas dos maus caminhos e trazer de fato e pregar o evangelho de fato para toda criatura. Então, amo todos vocês. Que essa juventude continue sendo extremamente abençoada e que esse grupo continue amadurecendo, servindo ao Senhor, impactando não só a vida na nossa igreja, mas onde os nossos pés estiverem pisando. Deus abençoe. Um beijo grande.